Resolução do exercício de nomenclatura de alcenos, alcinos e alcadienos. Primeira questão. Dê nome, segundo a IUPAC, dos seguintes compostos. E aí eu tenho essa cadeia carbônica, né? Eu identifico logo que é um alceno. Por quê? Porque ele possui uma dupla ligação. Então, a primeira coisa a fazer é determinar a cadeia principal, que é a cadeia mais longa que possua a dupla ligação. Então, gente, a minha cadeia principal vai ser isso aqui. É uma cadeia com 4 carbonos. É um buteno. E aí eu vou enumerar. Certa numeração, ela deve iniciar do lado que a insaturação fique com a menor numeração possível. Então, eu começo aqui da minha esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4. Na hora de pôr o nome, eu vou colocar primeiro o nome da ramificação. No caso, minha ramificação é um metil. Então, vou indicar onde é que está esse metil. Está ligado ao carbono de número 3. Então, tenho aqui o 3, metil. E a cadeia principal é um buteno. Então, a nomenclatura termina sempre com a terminação eno. Porém, eu preciso indicar onde é que está essa insaturação. Tá? Então, a insaturação está entre o carbono 1 e 2. Eu represento o menor número, o número 1. Então, eu vou abrir a palavrinha, né, pela IUPAC. Antes da terminação eno, eu vou colocar o número 1. Então, vai ficar but 1 eno, o nome deste composto. Segunda questão, também para dar nomenclatura, certo? E aí, escolher a cadeia principal, gente, eu tenho aqui 2 possibilidades que me permitem a mesma quantidade de átomos de carbono. Então, eu tenho a primeira possibilidade, que é começar aqui da direita, vindo por aqui e descer. Então, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E eu vou ficar com uma única ramificação, que é um isobutil, certo? Mas eu tenho uma outra possibilidade, que é de ter esta cadeia principal na horizontal. E aí, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos também. E aí, por que eu escolho essa e não a outra? Porque, gente, a gente deve optar sempre para a possibilidade de ter maior número de ramificações. Então, se eu faço do jeito anterior, eu ficaria com apenas uma ramificação, um isobutil. E quando eu faço desta maneira, eu vou ficar aqui com 3 ramificações, certo? Então, eu tenho aqui um metil, eu tenho outro metil, e aqui eu tenho uma ramificação com 2 carbonos, que é um etil, certo? Então, aqui metil, metil, e aqui eu tenho um etil. Vou precisar numerar essa cadeia, então, preste atenção. Embora as ramificações estejam mais para o lado esquerdo, eu devo iniciar do lado direito, porque a prioridade é a dupla ligação. Então, vou ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eu tenho 2 ramificações diferentes, então eu vou por ordem alfabética. Como o etil vem antes, o E vem antes do M, eu vou indicar primeiro onde é que está meu etil. Então, no carbono de número 4, eu tenho etil. No carbono de número 5, e aí, como eu tenho 2 ramificações nesse mesmo carbono igual, eu vou repetir. 5,5, acrescentar o prefixo di, que indica 2 radicais iguais, dimetil. E agora eu vou para o nome da cadeia principal, que é um hexeno. Porém, eu preciso indicar que essa insaturação está no carbono de número 1. Então, eu vou quebrar a palavrinha antes da terminação e vou indicar onde está a insaturação. Certo? Então, aqui, ó,
4-etil, 5,5 dimetil, Terceira questão, ele pede para observar essas três estruturas representadas, certo? Então, na verdade, ele quer que informe o nome de cada uma dessas estruturas respectivamente, certo? Então, aqui eu tenho um alceno. A cadeia principal precisa conter a dupla ligação. Então, a forma da cadeia principal ser mais longa seria vir aqui e descer, certo? Então, minha cadeia principal é isto aqui, certo? E aí, eu vou ficar com duas ramificações. Eu vou ficar com este metil e este metil. Vou enumerar minha cadeia principal, então a numeração inicia-se do lado mais próximo da insaturação, então carbono 1, 2, 3, 4, 5. E aí, minhas ramificações, eu vou ter um metil no carbono 2 e um metil no carbono 3. Então, aqui, 2,3 dimetil é um penteno. Só que aí eu preciso indicar que a insaturação está no carbono 1. Então, eu vou quebrar minha palavrinha antes da terminação ino e vou indicar onde está a insaturação. 2,3 dimetil, pente, 1-eno. Na segunda cadeia, a insaturação está aqui, gente. Então, a cadeia principal ela precisa conter a insaturação. Mesmo que do outro lado eu tenha uma quantidade maior de carbono, mas eu preciso descer para contemplar a dupla ligação, certo? Então, a minha numeração vai começar de baixo para cima. Então, aqui eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, ligado a ele, eu tenho uma ramificação, que é o etil. Então, vou pôr aqui 2-etil. Cadeia principal, um penteno. Então, pente, 1-eno. E a terceira cadeia, eu também tenho um alceno. Então, minha cadeia principal, certo? A numeração, ela vai iniciar do lado direito, porque aí eu fico com a ramificação no carbono de número 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, no carbono de número 4, eu tenho metil, vai ficar 4-metil. Pente, 2-eno. Então, a dupla ligação ela está no carbono de número 2. Questão de número 4, dê nome, segundo a IUPAC, ao seguinte alcino. Então, eu tenho aqui um alcino composto com a tripla ligação. Primeira coisa a fazer, identificar a cadeia principal. A cadeia principal deve conter a insaturação. Então, minha cadeia principal é toda esta cadeia na horizontal. Certo? Ela também poderia descer, daria no mesmo. E aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente percebe que a insaturação ela está exatamente no meio da cadeia, certo? Então, em relação à insaturação, tanto faz eu começar da esquerda como para a direita. Porém, a gente deve iniciar do lado direito, por quê? Porque eu também tenho uma ramificação. E aí, toda vez que eu posso também priorizar, né, a ramificação, eu faço isso. Já que em relação à saturação, tanto faz. Então, eu vou começar deste lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
E aí, no carbono de número 3, eu tenho uma ramificação com 2 carbonos, que é um etil, certo? Aqui é um etil. E aí, o nome da cadeia principal, no carbono de número 3, eu tenho um etil. E minha cadeia principal é um octeno. Porém, eu devo quebrar a palavrinha antes da terminação e vou indicar onde está a insaturação. Está no carbono de número 4. Aliás, octino. Não é? Como é um alcino, a terminação é ino. Então, 3 etil, oct, 4 ino. E a última questão, a gente vê um composto com duas duplas ligações, é um alcadieno ou simplesmente dieno. Então, a cadeia principal deve contemplar as duas insaturações. Então, minha cadeia principal é isso aqui tudinho. Certo? Em relação à dupla ligação, a gente começa sempre do lado que elas fiquem com a menor numeração. Como elas estão na extremidade, tanto faz começar da direita como da esquerda. Porém, como eu tenho uma ramificação, mesma coisa. A primeira prioridade é sempre da insaturação. A segunda é da ramificação. Então, eu vou preferir começar da minha esquerda, que é para poder deixar essa ramificação com a menor numeração. Então, eu tenho aqui no carbono de número 2, um metil. E este meu composto, minha cadeia principal, é um butadieno, tá? Só que aí eu vou quebrar a palavrinha antes da terminação de eno e vou indicar a localização das duas insaturações. Então, eu tenho uma insaturação que está no carbono de número 1 e a outra no carbono de número 3. Então, 1,3 dieno, certo?